Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise completa sobre o fundo imobiliário GARI 11. Você que está iniciando seus investimentos em fundos imobiliários, você que quer estudar mais a fundo o GARI 11, saber se ele é um bom fundo, se ele pode diversificar a sua carteira, se ele entrega bons resultados, qual é o portfólio, se ele tem um bom histórico, se ele é de fato um bom fundo imobiliário de tijolo consistente e resiliente ao nosso mercado em meio à crise financeira que nós enfrentamos no Brasil. Esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a nortear os seus próximos investimentos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos e é uma honra ter você aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário GARI 11. Só que antes de falar sobre o fundo imobiliário GARI 11, primeiro precisamos contextualizar o que é um fundo imobiliário. Para você que está iniciando seus investimentos, investir em fundos imobiliários é um modelo que faz parte de uma categoria da renda variável para os investidores, seja de pequeno porte ou grande porte. E o modelo de investir em fundos imobiliários é um modelo muito interessante, porque além de ter duas formas de você crescer o seu patrimônio, seja recebendo dividendos, que são os aluguéis desses imóveis dentro desses fundos imobiliários, você também tem a possibilidade de receber o crescimento do seu patrimônio através da valorização das cotas, já que estamos falando de imóveis físicos. Isso mesmo. Dentro dessa categoria de fundos imobiliários, nós temos os fundos imobiliários de papéis, que são atrelados a dívidas imobiliárias. Quando você investe em um fundo imobiliário de papel, você está ali investindo o seu dinheiro em uma gestora que vai disponibilizar o seu dinheiro para empresários, construtores e outras empresas nesse ramo imobiliário, no qual eles fazem um certificado, um contrato através dos CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, onde essas empresas vão pagar às gestoras no qual nós investimos o nosso dinheiro e nós recebemos ali um percentual não só dos aluguéis, mas também com juros. E quando nós falamos sobre os fundos imobiliários de tijolos, que são os fundos imobiliários de lajes corporativas, rendas urbanas, galpões logísticos, são fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, no qual você não só pode viver, mas também analisar o seu portfólio, analisando qual é a qualidade desses inquilinos, empresas de destaque como Amazon, empresas como Mercado Livre, Ambev, a rede do grupo Carrefour e Pão de Açúcar e tantas outras empresas de vários segmentos aí, não só trazendo uma diversificação nesse portfólio, mas também trazendo uma segurança sobre esse tipo de ativo que você quer investir. Mas o fundo imobiliário que nós vamos compartilhar aqui é sobre o GARI 11. E eu quero compartilhar com você a tela do meu computador, porque o fundo imobiliário GARI 11, eu não estou aqui apenas conversando com você sobre esse fundo, mas eu tenho esse fundo na minha carteira e eu quero mostrar aqui para você. Essa é a minha carteira pessoal. Tem uma outra carteira também aqui do canal, onde estou investindo R$200 na prática e diversificando esses investimentos. Inclusive o GARI 11 está nessa carteira também, em ambas as carteiras. E aqui eu estou investindo aproximadamente um ano, mais ou menos, falta aí mais um mês, cerca de um mês para completar esse prazo, e eu tenho esse saldo bruto acumulado aqui. Mas dentro dessa diversificação e estratégia de investimentos, principalmente aqui no Brasil, onde as taxas de juros são elevadas, nós temos que diversificar ao máximo os nossos investimentos. E falando sobre o fundo imobiliário GARI 11, é o meu maior ativo aqui, é a minha maior posição na minha carteira, onde eu estou assim com uma valorização, uma variação de 3% nesse fundo imobiliário, porque o meu preço médio é 8,47 e hoje ele está precificado aqui no mercado como 8,78. Só que a aba ao lado aqui vai trazer dentro desse site da plataforma do Investidor 10, que é onde eu cadastro esses ativos, e eu sei que você já começou, iniciou seus primeiros passos. E o GARI 11 é considerado um fundo imobiliário híbrido no segmento de tijolos, porque ele investe tanto em renda urbana, como também ele investe em galpões logísticos e em outras empresas como armazéns e distribuidoras. E aqui no Investidor 10 você vai ter todo um panorama completo sobre o histórico desse fundo imobiliário, desde a questão do seu preço, da sua valorização, se ele está na bolsa sendo ofertado na oferta de compra e venda no preço justo, se ele está tendo algum tipo de perca, qual que é o seu relatório gerencial, o dividend
dividend yield, quanto que ele está entregando de rendimento, de proventos aos seus cotistas, e tudo isso você consegue encontrar aqui de forma anexada no Investidor 10. Aqui descendo você vai ver tanto o histórico de valorização do preço sobre o Gary 11, mas o fato relevante desse vídeo aqui não é somente o número de cotistas, não é somente o quanto vale esse fundo imobiliário. Tudo isso nós iremos esmiuçar no relatório gerencial, e o ponto crucial desse vídeo que você está aqui é porque nós iremos analisar o relatório gerencial olhando para o histórico desse fundo imobiliário, olhando para a sua estratégia de mercado, os seus dividendos, as oportunidades, os riscos, e se de fato é um bom fundo imobiliário para você colocar na sua carteira. Então aqui no Investidor 10 você vai ter todo esse panorama, tanto em relação ao Gary 11, quanto em relação aos outros fundos imobiliários, o crescimento de patrimônio a longo prazo, o crescimento do número de cotistas. Ele é um fundo imobiliário que está se destacando muito porque ele é um fundo imobiliário de base 10, e um fundo imobiliário de base 10 é que o valor de uma cota fracionada, claro, está aproximado de R$10. Então é de fácil acesso, tanto por conta da sua liquidez, o poder de compra e venda, mas para aquele que está iniciando seus primeiros investimentos e quer se aventurar nos fundos imobiliários, ele encontra todas essas virtudes dentro do Gary 11. Mas olhando todo esse panorama aqui, nós vamos avaliar o principal, que é isso daqui, ó. Descendo aqui na tela do Investidor 10, nós temos aqui todo o portfólio, a quantidade de ativos que compõem essa carteira muito bem diversificada. Nós iremos falar sobre isso, mas nós temos aqui o relatório gerencial, que eu já abri aqui, e é essa parte mais importante desse vídeo que você não pode perder, porque nós vamos avaliar se de fato o Gary 11 é um bom fundo imobiliário, se ele realmente é consistente, se ele realmente entrega resultado, se ele realmente é um dos queridinhos aí do base 10, será que ele é o melhor fundo imobiliário da bolsa hoje, de fundo de tijolos base 10? Nós vamos ver isso agora, analisando o relatório gerencial dessa gestora, tá bom? Então aqui as primeiras páginas do relatório gerencial do Gary 11, bem diversificado na relação dos seus ativos, tanto renda urbana, supermercados, empresas como galpão e logístico, e nós vamos avaliar tudo isso daqui passo a passo dentro desse relatório gerencial. E agora, dentro desse relatório gerencial, algo que vale destacar aqui é que nós vamos por etapas, e a primeira coisa que eu queria compartilhar com você dentro desse relatório aqui gerencial do Gary 11 é exatamente essa parte, que é uma das mais fundamentais, onde ele tem um panorama geral sobre esse fundo imobiliário. O valor patrimonial desse fundo imobiliário já passou de 1 bilhão. Então esse fundo imobiliário do Gary 11, ele tem chamado a atenção de muitos cotistas, tem chamado a atenção de muitos investidores, seja investidores iniciantes e investidores de grande porte já aí no mercado dos fundos imobiliários, tá bom? Então ele está entregando atualmente hoje, né, nesse mês que nós estamos agora, distribuindo um dividendo de 8 centavos por cota. Eu sei que parece pouco aos nossos olhos humanos, mas mediante a compra e os aportes que você vai fazendo, por se tratar de um fundo imobiliário de tijolo e não estar atrelado a papéis em si, e sim imóveis físicos, ele está entregando um ótimo resultado por ser um fundo imobiliário base 10 ainda. E uma informação interessante é que esse Gary 11, ele tem em número de ativos 39 imóveis dentro do seu portfólio, que compõe o portfólio do Gary 11. Porque quando nós falamos sobre um fundo imobiliário, nós temos que avaliar alguns pilares: o dividend yield, o preço, sobre o valor patrimonial dessa cota, se está muito caro, se está muito barato, se ele está valorizando com o passar do tempo, como que ele está entregando o seu dividend yield, qual que é os proventos que ele está distribuindo para os seus cotistas dentro desses aluguéis, o valor da cota, a questão da vacância. E dentro desse portfólio que compõe inúmeros inquilinos aqui ativos dentro do Gary 11, a vacância é super importante, porque você vai avaliar que quanto desses imóveis estão vazios ou não, ou se todos estão alocados, se todos estão pagando ali de forma correta os aluguéis, e tudo isso reflete na rentabilidade dos nossos investimentos. E algo também muito interessante, que dentro da estratégia de mercado do Gary 11, ele costuma fazer contratos atípicos com os seus inquilinos, com os
seus clientes, contratos que tem aqui, como nós estamos vendo no relatório gerencial, aproximadamente 12 anos de contrato. Então, para você que está pensando em investir no Gary 11, olhar para esses contratos longos e atípicos é um sinal de segurança e aumenta a sua previsibilidade acerca desses ativos, porque são ativos de muita qualidade para ter e fazer parte da sua carteira. Então, você que está buscando investir em ativos como esse, como o Gary 11, está em dúvida se coloca na sua carteira ou não, olhar para esse modelo e estratégia de mercado, onde o Gary 11 faz contrato atípicos com seus clientes, seus inquilinos, com um prazo médio de 12 anos aproximadamente, te traz uma segurança maior acerca dos seus investimentos e também uma previsibilidade maior sobre aquilo que você vai ter de retorno e de valorização também das cotas. Então, aqui nessa primeira página nós temos aqui um panorama geral acerca da liquidez. É uma liquidez diária sobre esse fundo imobiliário fantástica, 5 milhões, ou seja, está sendo movimentado ali por dia 5 milhões de pessoas comprando, vendendo, interessadas na estratégia de mercado do Gary 11, o que o torna ele muito interessante e atrativo ao mercado. Ele está crescendo a cada ano que passa, a cada mês, está se destacando muito no segmento de tijolos e também no fundo imobiliário de base 10, com o número hoje de 354 mil cotistas e com 0% de vacância, o que para um fundo imobiliário do segmento de tijolos é fundamental. A cerca ali de margem de segurança de vacância é de 5%, que é uma margem de assegura, a no máximo um limite de 10% aproximadamente de vacância. Já hoje, o momento atual do Gary 11 está em 0%, ou seja, um momento perfeito e uma gestão muito eficiente acerca desse portfólio rico do Gary 11. Também temos a questão do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, sempre aproximado de 1, que seria o seu preço justo. Ainda está ali com um leve desconto sobre o valor da sua cota, mas o que mostra também que ele está sendo bem consistente em relação aos outros demais fundos também. Beleza? Então nós temos aqui algumas informações relacionadas ao portfólio do fundo imobiliário e algumas informações que eu destaquei aqui. Por que nós precisamos ler o relatório gerencial? Porque ele vai definir qual é a estratégia, curto, médio e longo prazo desse fundo imobiliário. Ele vai nos trazer também alguns indicadores sobre quais são os obstáculos que a gestora está enfrentando. E aqui eu até destaquei porque a cota encerrou o mês com seu valor de R$ 8,95, o maior patamar desse ano de 2025, ou seja, ela já está tendo uma valorização muito positiva olhando somente para esse ano sobre esse ativo do Gary 11. E isso também está relacionado a um mês de desafios, porque com a alta da taxa de juros, a taxa Selic, com o aumento do Copom ali, né, o Comitê da Política Monetária, as taxas de juros do nosso país estão elevadas e tudo isso influencia diretamente em todos os tipos de investimento, tanto no pagamento dos aluguéis, o contrato, reajuste dos aluguéis e os preços com seus inquilinos. Então essa gestora do Gary tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho muito seguro, e se manter a tendência dessa valorização, dessa boa gestão, vai permanecer sim na minha carteira por muito tempo esse Gary 11, tá bom? Aqui também um fato relevante, interessante, é que houve o reajuste de 2 aluguéis de 2 imóveis locados pela Air Liquide. Assim como eu mencionei, dentro dessa estratégia do Gary 11, os contratos de aluguéis são indexados ao IPCA, ou seja, são reajustados de acordo com a inflação do nosso país, com a taxa de juros. Então, sempre trabalhando de uma forma ali linear com a inflação para não ter nenhum prejuízo, até mesmo porque nós estamos falando de contratos a longo prazo desses inquilinos que tem um grande potencial de valorização também. Perfeito? Analisando um pouco mais aqui os fatos mais importantes dessa boa gestora que vem distribuindo bons dividendos, tem bons inquilinos. Aqui nós temos todo um percentual, né, relacionado à distribuição dos resultados, como que é feito, qual é o percentual do patrimônio líquido do Gary 11 distribuído em cada um dos seus inquilinos, qual é o grau de importância. Tudo isso nós descobrimos aqui olhando e analisando o relatório gerencial. A rentabilidade, a liquidez, o número de cotistas. O Gary 11 está se destacando, está sendo top 1 na bolsa até esse presente momento nos fundos base 10, porque é um fundo que tem se destacado demais.
Aqui você pode perceber que ele tem ganhado, né, número 1, número de cotistas, a questão da liquidez também está subindo muito, o que é uma segurança para nós que estamos investindo, porque quanto menor for a liquidez, mais complicado vai ser a venda desses ativos. É claro que nós não investimos em fundos imobiliários pensando em vender as nossas cotas, e sim em valorizar elas de acordo com os ciclos do mercado. Porém, caso você tenha alguma estratégia de alavancagem da sua carteira ou querer fazer algum tipo de diversificação um pouco mais ousada, você investir em um fundo imobiliário que tenha alta liquidez facilita a sua estratégia tanto de compra como venda. Então é muito importante você diversificar a sua carteira olhando também para esses aspectos. Então o Gary 11 destaca também nisso. Aqui nós vamos entrar numa parte muito interessante, porque quando você vai comprar uma cota de algum fundo imobiliário, você precisa analisar o portfólio que compõe esse fundo imobiliário, se é um fundo imobiliário exclusivamente de tijolos. Aqui nós vamos ver que o Gary 11, ele contém dentro do seu portfólio 39 imóveis, ou seja, uma quantidade incrível de imóveis, porque nós entendemos que um fundo imobiliário seguro, ele vai investir ali, ou ele vai compor dentro do seu portfólio pelo menos 10 imóveis para te trazer uma margem de segurança e também diversificação ali dos aluguéis, para que não tenha, caso haja existência ou rompimento de algum contrato, claro que tem a questão da multa rescisória também desses aluguéis, mas quanto maior é esse número de imóveis, maior é a diversificação dentro da rentabilidade que esse fundo ele vai te oferecer. Isso sinaliza o quanto a gestão do Gary 11 tem sido uma gestão muito boa. Então é um fundo que se destaca nessa questão dos aluguéis, contratos totalmente atípicos, com multas integrais, é algo que está bem distribuído em 14 estados do Brasil. Ali você vai encontrar um galpão, algum imóvel relacionado a essa gestora do Gary 11, e aqui você encontra os principais inquilinos, a rede, né, do Grupo Mateus, também de renda urbana, você vai encontrar a rede Pão de Açúcar, inclusive aqui em Santo André, que é onde eu moro, e tem uma unidade da rede Pão de Açúcar que eu fui visitar, então eu sei que parte dos aluguéis que eles pagam para a gestora do Gary 11 vem para a minha conta também, então é muito bom você conhecer um pouco mais esse mercado e entendendo também que você faz parte dessa construção, ainda que de forma pequena. Então aqui tem toda a parte geográfica que compõe o portfólio do Gary 11 e tem 39 acima de 10, uma margem super segura para você investir e para você também olhar o quanto é diversificado esse fundo imobiliário do Gary 11. Então ele tem uma presença em várias cidades, em vários lugares estratégicos, né, de boa localização, referente a comércio, referente à renda urbana. É uma baita estratégia, o Gary 11 tem feito um trabalho muito satisfatório. Essa parte aqui do relatório é muito importante, porque ele vai falar aqui que dentro desses imóveis, né, desses inquilinos que compõem a carteira do Gary 11, qual é o percentual da receita que cada um representa. Isso é muito importante, porque quanto maior for a diversificação, menor será o risco sobre ali o retorno e os contratos desses inquilinos. Só que algo que eu analisando aqui, eu fiz questão de destacar, é que essa empresa da BAT, né, que nós conhecemos aqui, Souza Cruz, ela representa o percentual da receita líquida desse fundo imobiliário do Gary 11, cerca de 21%. Ou seja, olhando para a diversificação dessa carteira aqui, diversificação desse portfólio, empresas que vão ali estar, né, representando 2%, 3%, 2,5%, e essa empresa representando 21% da receita, né, líquida ali do fundo imobiliário, é algo que tem que chamar a nossa atenção. Não que é algo que vamos nos preocupar, porque, assim como eu mencionei, todos esses contratos, aqui está dizendo, são indexados através do IPCA de forma anual, todos os contratos são atípicos, e aqui você vai ver o que é loja, o que é galpão, o que é renda urbana, é na categoria e nos segmentos de logísticos. Só que aqui também que você vai olhar, essa parte é muito importante, se não a mais relevante desse relatório gerencial, onde você vai ver também a data dos vencimentos desses contratos. Então, por que é importante você ler o relatório gerencial? Se você sabe que uma empresa como essa representa um valor expressivo dentro desse percentual de receita líquida desse fundo imobiliário, a primeira coisa que você vai olhar, está pagando os aluguéis de forma recorrente? Qual é o vencimento desse contrato? Aqui nós podemos ver que já vence em 2027, ou seja, não está longe. Então nós vamos avaliar nesses próximos meses qual que vai ser a estratégia do Gary. Claro que ele tem um caixa, ele tem todo um programa, uma estratégia de alavancagem para que não tenha
nem vacância e também ele consiga reajustar ali os aluguéis de forma anual para que sempre o fundo consiga entregar um bom resultado, tanto para os cotistas como para os seus inquilinos também, e todos ali manterem esse ciclo positivo dentro da economia nossa brasileira. Perfeito? Então essa parte aqui é fundamental. Eu tive que gastar um pouquinho mais tempo com você nessa parte, e aqui agora você pode ler com mais calma depois. Você tem todo acesso a esse portfólio aqui do Gari 11, onde tem cada unidade acerca do portfólio que compõe o Gari 11, as unidades, as estratégias, o tamanho dos imóveis, qual é o tipo de contrato. Aqui tudo contrato longo. Esse imóvel aqui de Santo André foi o imóvel que eu fui visitar, com 15 anos de contrato atípico. Não é um imóvel gigantesco, mas é sim um imóvel grande, de relevância e localizado num lugar muito, extremamente estratégico ali para a região da cidade. E aqui você vai ver toda a carteira que compõe, quais são os imóveis. Você pode ver que está trabalhando muito forte com o grupo Pão de Açúcar, muito forte com a Supermercados Mateus, que na região nordeste do Brasil é muito forte esse supermercado. Ele vende demais, fatura muito bem e tem crescido, entregando ótimos resultados, até porque nós estamos falando aí de uma área que não é perene, mas que é fundamental para a manutenção da nossa família, do dia a dia, o pão nosso de cada dia das nossas famílias, certo? E aqui você vai ver todo o portfólio que compõe, muito diversificado, um relatório muito bem apresentado. E aqui também nós chegamos a outro grupo, que é o Carrefour e o Atacadão, que tem crescido aqui na região de São Paulo de uma forma gigantesca, gritante. Onde você vai, qualquer cidade, você consegue encontrar uma rede de atacadão, um mercado que cresceu muito, né, dentro dessa categoria de renda urbana. E sim, aqui no portfólio do Gari 11, vários imóveis do Atacadão e do grupo Carrefour compõem aqui também essa receita do Gari 11 e o quanto que tem entregue também de resultados. Mas basicamente aqui você vai encontrar as outras empresas, como a Air Liquid, em São José dos Campos. Você vai encontrar outros imóveis estratégicos também e tudo aquilo que compõe a carteira. E essa parte aqui do relatório também é muito importante, porque ela vai falar sobre a qualidade desses inquilinos, sobre a questão dos pagamentos, sobre a questão da pontuação deles, sobre o risco que eles estão oferecendo para a gestora. E todos eles praticamente estão dentro dessa categoria A ou A+, ou seja, ótimos pagadores dos aluguéis, não são inquilinos que estão ali dando trabalho para a gestora Gari. Então facilita tanto a gestão como a nossa segurança, e sempre estarem monitorando, né, como que está a situação desse fundo imobiliário. Mas basicamente é isso. Aqui uma descrição detalhada de cada uma dessas empresas. E aqui, para encerrar, o Gari 11 ele tem uma estratégia de alavancagem, usando parte do seu caixa, parte do seu patrimônio para investir em novos galpões, vender alguns galpões, lucrar com ele, investir em outros galpões também em áreas estratégicas ou melhores, tentando trazer uma rentabilidade e uma carteira mais diversificada também. Então aqui ele vai explicar que atualmente o colchão de disponibilidades é capaz de fazer frente a 9 anos das obrigações de amortização dos CRIs. Então a estratégia de alavancagem desse fundo também é muito interessante. Ele já está se preparando para tanto o encerramento de alguns contratos com seus inquilinos, como também olhar tudo aquilo que o mercado tem a oferecer e o quanto ele pode se aproveitar já através dessa boa gestão. Então basicamente é isso, um fundo imobiliário que se destaca bastante nesse segmento. Na sua dúvida, sempre analisar com cuidado, com calma, fazer essa interpretação acerca do Gari 11. E aqui a última informação para encerrar, o quanto o Gari 11 comparado com outros fundos, né, de tijolos como KNRI, TVRI, a LZR, o resultado que ele está tendo em relação aos outros, tanto de retorno, tanto de rentabilidade, tanto de adesão, de aceitação, de crescimento exponencial. É um fundo imobiliário muito, muito interessante. Eu acredito que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas nós estamos fazendo aqui passo a passo, lendo o relatório gerencial, falando qual a estratégia do fundo, para que você, quando for investir o seu dinheiro, que você trabalha, que você se dedica, você escolha bons ativos para a sua carteira, diversificando de forma segura também e trazendo uma segurança, claro, construindo a sua reserva, investindo em renda fixa, renda variável e também crescendo e olhando para todas as oportunidades do mercado aqui que nós estamos investindo na B3,
tão desafiador mercado brasileiro, tá bom? Tenho certeza que esse vídeo ele te ajudou de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos com alguma série sobre carteira investindo do zero, a carteira rumo aos 10 mil, e você faz parte desse projeto. Deixa aqui também nos comentários o quanto você acha esse fundo imobiliário interessante, se você já tem ele na sua carteira, se não tem, quantas cotas você tem, qual é a sua expectativa ao longo prazo desse fundo, se você já está aí olhando, né, paquerando esse fundo imobiliário, qual é a sua estratégia também. Eu queria que você compartilhasse aqui. Então é isso, nós vamos avaliar outros fundos imobiliários também. Não deixe de seguir e acompanhar nenhum vídeo desse canal. Desejo ótimos investimentos para você, diversifique muito bem a sua carteira. Até o próximo vídeo, Deus abençoe e fui!